A primeira pergunta seria para sintetizar algo que é tão amplo, né, numa definição. Então seria, para você, o que é a preparação corporal? Difícil, né? Bem simples, bem simples. Eu acho que depende muito do contexto. Muito, muito, muito. Tem a ver com vai servir a quê? Porque a gente pode fazer um trabalho e vai servir a quê, já mais genérico também. É sala de aula, é num grupo teatral que tem uma linguagem, ou é para um determinado espetáculo. Isso já dá uma diferença enorme, né, de abordagem, pontos de vista, tipo de exigência, tipo de entrega necessária, ou a lista é enorme. Eu gosto do trabalho assim de sala de aula porque é um trabalho que é para a pessoa. Todo o foco é nesse vetor, né? Eu trabalho para essa pessoa. Eu ando implicando um pouco com as palavras, eu implico com palavras porque eu amo as palavras. A gente acho que só implica com aquilo que a gente ama, né? Senão é indiferente, né? Tanto faz. Não, para mim tem peso. Preparação é sempre aquilo que vem antes, é pré, não sei, e formação é outra coisa que eu tenho implicado muito porque me dá uma sensação de autoritarismo da parte do formador, para mim não dá, e me soa uma coisa de informar, dar uma forma, e aí me soa rigidez, eu já não quero mais, eu não gosto mais. Então vou cuidar aqui, tentar cuidar com as palavras que elas às vezes vêm automaticamente. Então não sei se vou usar a palavra preparação ou não sei qual é a palavra boa para substituir, mas uma ideia de um trabalho que se faz para si mesmo, sabe? Isso é uma coisa, eu acho que isso é fundamental, porque cada vez mais a gente tende a trabalhar para um efeito externo, para a produção de uma aparência e não de uma essência. E a aparência se desfaz. E quanto mais a aparência se desfaz, eu acho que melhor, porque senão a gente vai ganhando máscaras que não saem nunca mais da nossa cara, não serve para nada, a não ser provocar infelicidade, não é? Então, tem uma coisa aí. Mas então, aqui acho que nos interessa pensar em termos de sala de ensaio. E normalmente, habitualmente, essa pessoa que a gente tem chamado a pessoa do corpo, não é? Acho tão bom, não se fala mais, não é o preparador, não é o diretor, a pessoa, chegou a pessoa do corpo, né? Ou a gente vai ler uma ficha técnica, quem é que fez o corpo? Não é? Assim. Então, essa pessoa do corpo, num ensaio, ela está muito conectada, trabalhando muito em relação ao diretor, né? Quanto mais íntima, eficaz for essa conexão, melhor para o trabalho, né? Porque são duas cabeças, mais a cabeça de todos os criadores, trabalhando numa mesma sintonia para o mesmo fim. E se esse fim for claro para todo mundo, melhor ainda. Evita-se atalhos perigosos. Perigosos quero dizer que becos sem saída, levam para lugar nenhum. Para mim o único perigo é esse, né? De resto os perigos são bem-vindos, como desafios, obstáculos, está tudo certo. Eu fico um pouco nervosa quando vejo alguma coisa indo para um lugar que percebo por experiência ou intuição que não vai dar em nada. Aí fico um pouco agoniada. Então, se eu tenho uma imagem de onde quero chegar, eu posso intuir, programar diferentes caminhos. Isso é tão bom, caminhar por diferentes caminhos, que são de acordo com cada pessoa. Isso eu acho o máximo. Porque o que eu vou dizer para um ator, para chegar na mesma coisa que eu pretendo que o outro chegue, eu vou usar outras palavras, outra abordagem, outro repertório mesmo, sabe? De tipos de indicação. Há pessoas que às vezes a gente precisa mostrar, e isso não é ruim, sabe? A imitação nem sempre é ruim. E para outros basta uma palavra, basta um olhar, basta um gesto. Quando eu era aluna do curso de direção teatral, mas trabalhei todo o tempo lá mais como atriz do que aprendendo a ser diretora, eu tinha um colega de cena, Luiz Damasceno,
que era também professor de expressão corporal, ele, além de ser aluno, ele já nos dava aula, e a gente montou uma comédia dell'arte, um espetáculo sem palavras e tal, eu aprendi tudo ali. Eu estava ainda no segundo ano de curso. E a gente ensaiando, ele me dirigia de cena, ele fazia meu pai, ele fazia Pantaleão, eu fazia a mocinha. Eu lembro assim, eu deitada, eu tinha que fazer não sei o quê, e ele notou que eu estava com uma dúvida num gesto de mão, e ele só me fez assim com a mão, que era para eu elevar um pouquinho mais os braços, olha que chique. Então assim, nós interagindo, e ele ia me dirigindo dali. Sem ele não parava de fazer o que ele estava fazendo. Eu não parava de fazer o que eu estava fazendo, mas o gesto dele me indicava uma trajetória mais adequada para o próprio gesto que eu estava armando. E ele às vezes fazia assim, eu sabia que era para eu entortar um pouquinho, sabe? Ou erguer um pouquinho o queixo, ele fazia assim, eu já sabia que era para eu erguer um pouquinho, né? O queixo. Então há vários modos de indicar, né? E isso era possível pelo entendimento entre nós dois e pela confiança, porque ele sabia que eu estava ligada nele e eu sabia que eu podia confiar nele, né? Então eu acho que isso também é uma base, a confiança, porque nesse trabalho a gente se entrega nas mãos uns dos outros, né? É o único modo de dar certo. Entre os criadores todos, se não, gente, aí é, como se diz, areia movediça. É areia movediça. Não se chega a lugar nenhum e pior, se afunda, né? Muito tempo atrás eu fui entrevistada pela Fabiana Valor, ela estava escrevendo, eu acho que era um trabalho de final de curso, né? Não me lembro se era na PUC que ela estava fazendo, era um trabalho de final de curso e ela estava entrevistando várias pessoas do corpo, né? E eu lembro de ter dito para ela, quando a peça começa, a gente logo vê. Ela riu e disse, todos os outros que eu já entrevistei disseram ao contrário, né? Que foi que Joana passou aqui brincando. Eu vou dizer, quando o trabalho existe, ele aparece. Nem todo mundo tem olhos para ver, mas aparece. Vou dar um exemplo. Eu chamava Flash and Crash Days, qualquer coisa assim, um espetáculo dirigido pelo Gerald Thomas faz muito tempo no CCBB. A peça começava a Fernanda Torres entrando em cena, do fundo até o proscênio, caminhando com os dedinhos dos pés assim. Eu só olhava para os dedos dos pés, não tinha como olhar para o rosto, que é o nosso hábito, né? O ator entra em cena, a gente olha o rosto. E há espetáculos que a gente não olha para o rosto, a gente olha, naquele caso, os pés. Os pés dela eram uma coisa mais impressionante naquele movimento. Engraçado, o Damasceno veio de novo, ele era ator desse espetáculo. E ele me disse, pouca gente nota. Eu disse, como? É impossível. Então tem essa coisa de um modo de olhar, né? Modos de ver, modos de ouvir e tal. E um outro espetáculo, esse eu não vou lembrar o nome, dirigido por Monique Kernenberg, começava com Betty Goulart, acho que de costas para o público, com só um pano assim, e um movimento de braços tão lindo, tão lindo, tão lindo. Aquilo, abrindo como uma espécie de prólogo, já nos prepara para o que vem. Eu já sei que é para eu me deliciar com o movimento. E aí eu já relaxo. Porque eu não preciso interpretar sentidos sígnicos da palavra, né? A semântica está no gesto. Então começou assim, pezinhos, começou assim, lindo os braços, eu já relaxei e sei que vou amar. Então tem isso, modos de ver, modos de ouvir. Claro que depende de cada espectador, a gente sai de um espetáculo e cada pessoa viu outra coisa e às vezes parece que a gente não viu a mesma peça. Eu disse, como assim? A gente não viu a mesma peça. Não, claro que não, porque cada pessoa vê sempre do seu ponto de vista. Ciane Fernandes falou uma vez numa banca, ela diz assim, não há ponto de vista, há ponto de vida. Porque a gente vê do ponto de vida mesmo, das nossas experiências anteriores que nos colocaram naquele momento, naquele lugar, com a possibilidade de ver daquela forma e não de outra. E é assim que a gente vê. E assim o preparador corporal ou o diretor de movimento. Nesses dois espetáculos que eu fui premiada no mesmo ano, eu tenho a boa sorte de ser casada com um diretor, e nesses dois trabalhos ele me disse, eu vou fazer um trabalho para você. Então ele me deu espaço
enorme de interferência do movimento no trabalho que ele criou. Um deles era chamamos de O Alto do Novilho Furtado, que é um pedaço, uma peça curta, vou chamar assim, mas exatamente isso, do Ariano Suassuna. É uma parte do Alto da Compadecida, é o pedaço do meio, que a gente destacou dali e chamou O Alto do Novilho Furtado. E fizemos uma associação, nem sei se foi, acho que deve ter sido sugestão do Demetrio Nicolau, o nome dele, uma associação direta com as figuras da comédia dell'arte. Então fui consultar meu amigo Paulo Luiz de Freitas, dava aula de interpretação aqui, baseado totalmente na comédia dell'arte, me emprestou livros e livros, estudei aquilo e fomos fazendo uma associação entre cada uma daquelas figuras do Ariano com uma figura da comédia dell'arte e trabalhamos aqueles corpos. Isso é uma coisa que aconteceu nos dois trabalhos, eu acho que é a única saída, trabalho, 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 trabalho. Ensaio, 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 repetição, 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 repetição. Não tem saída, é isso. E no outro também a proposta era um espetáculo criado para bonecos. Demetrio resolveu fazer, as pessoas faziam bonecos. E se passava numa quarta-feira de carnaval em Olinda. Então, da cintura para baixo eles dançavam frevo e da cintura para cima eles eram bonecos. Oh, que luxo é deitar e rolar, né? Com atores super disponíveis nos dois casos. E naquela época, nós estávamos fazendo uma pesquisa que herdamos da professora Nelly Laporte, a professora Ana Mar Ramos estava nessa pesquisa e era assim, a cabeça da pesquisa. A gente trabalhou com as danças pré-clássicas. Então eu peguei aquelas figuras da comédia dell'arte, eles faziam passinhos do balé. Aquilo foi uma diversão, estava aquilo tudo na minha cabeça, porque a gente passava as manhãs aqui, trabalho, passávamos as manhãs praticando, lendo os livros das danças pré-clássicas. Então o movimento deles, as locomoções eram todas naqueles passos das pré-clássicas. E a composição corporal era baseada nas figuras da comédia dell'arte. Normal. Aqui normal. Um trabalho que me deu um trabalho louco, ser reconhecido, não é normal, é assim que deveria ser. Eu trabalhei muito, nós todos trabalhamos muito. O Alto do Novilho Furtado, quando a peça terminava, entrava uma música mais antiga, sei lá que música era, não vou lembrar, e eles faziam um agradecimento dançando. Sei lá, não lembro o nome da dança, não era uma pavana, porque a pavana é mais assim, era uma coisa mais alegre. Então eu mesma tinha a sensação, caramba, depois de tudo que eles fizeram, ainda vem agradecer dançando. Era um luxo aquilo, era a cereja do bolo. E eles faziam aquilo com muita alegria, os atores e atrizes. Eram 3 ou 4 atores e uma atriz. Eles faziam aquilo com muita alegria. Nos divertíamos muito nos ensaios. E isso também é parte do trabalho. Passando, sei lá, 40 minutos no ensaio dançando frevo, quem não fica feliz? Não é? Então isso já coloca a pessoa, o ator, o criador, numa outra vibração, né? Que traz alegria. Eu acho a alegria fundamental para o trabalho. Fundamental. Precisamos trabalhar com alegria, mesmo que a gente lide com sentimentos mais escuros. A alegria está ali, a alegria da criação, de estar em criação, né? Nem sempre a gente consegue, eu mesmo às vezes entro numa depressão louca porque acho que eu não estou conseguindo. Mas é cilada, cara, é cilada. É sempre pela alegria, pelo sentimento positivo que nos toca para cima e para frente. Pro alto e avante. Muito obrigado, Nara. Obrigado mesmo pelo seu depoimento. Obrigado.